Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o que está escrito em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Declaramos sem efeito a maldade, a inveja, a oposição espiritual e natural. E declaramos, ó Deus, a tua bênção na nossa vida. Declaramos que cresceremos, avançaremos e conquistaremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Também oramos por justiça nas portas, Pai. No nome de Jesus, oramos por justiça nas portas e declaramos: o Senhor está conosco. Tua presença está na nossa vida. Nenhum mal prosperará contra nós, prosperará contra a nossa casa ou contra o propósito, o destino que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, declaramos vitória sobre essa pessoa, sobre sua casa e sobre a sua família. Que todo tipo de briga, de desavença, de discórdia, de confusão nessa casa cesse no poderoso nome de Jesus, e que haja paz nessa casa, haja paz nos quartos, haja alegria, haja um renovo de Deus. Meu Pai, envia renovo a todos nós que estamos aqui nessa oração. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça agora, no nome de Jesus Cristo, um renovo do Espírito. Um renovo do Espírito. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja cura em todo aquele que está doente, todo aquele que está com problema nos ouvidos, todo aquele, meu Deus, que ouve zumbidos no ouvido, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda dor no corpo, toda dor nas costas, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor mais milagres aqui nessa oração, mais cura aqui nessa oração, mais salvação nessa oração, mais transformação nessa oração. Aonde essa oração for ouvida, que milagres, sinais e maravilhas aconteçam para a honra e glória de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome aqui nessa oração, e pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nossa casa, libera do teu poder sobre nós, Jesus. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, consagramos a nossa carta para Jesus, todos os nossos pedidos de oração, todo o clamor, toda lágrima, toda pessoa, Pai, que está crendo em respostas, que está crendo que o Senhor vai abrir portas, vai trazer transformação, vai trazer mudança. Nós pedimos, Pai, uma intervenção do céu. Oramos também para que o Senhor traga grandes coisas para a vida dessa pessoa que está clamando, no nome de Jesus. Apresentamos no altar de Deus nossos pedidos, apresentamos no altar de Deus todo o nosso clamor. Senhor, esta mulher que está clamando pela sua família, Senhor, salva a sua família, traga transformação neste lar. Apresentamos toda a carta para Jesus. No nome de Jesus Cristo, declaramos e cremos. Sim, Jesus, assim nós oramos, assim nós te pedimos e declaramos gratidão essa noite, Senhor. Gratidão pela nossa família, gratidão pela nossa casa e gratidão pela tua santa e poderosa presença. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus me ouve. Amém? Jesus nos ouve. E você que ainda não baixou a sua carta, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br, é gratuito para baixar, pode baixar lá. E se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos num propósito de 30 dias de jejum e oração. É claro que quem não pode estar em jejum não tem problema, fica só na oração, certo? Mas eu e muitos outros estamos em jejum nesse propósito e cremos no agir de Deus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês a respeito do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui.
e nós temos recebido alguns testemunhos muito impactantes. Eu recebi o testemunho do Pedro, e ele escreveu assim: acompanho você há mais de um ano, e há cerca de 3 meses eu estava bem, mas de repente apareceu um inchaço muito grande no meu pescoço. Fui até a emergência, pois fiquei preocupado. Chegando lá, os médicos disseram que eu havia contraído uma bactéria, mas eu não me entreguei. Passei noites sem dormir, quando o Senhor, usado por Deus, liberou cura sobre pessoas com problemas no pescoço. Eu tomei posse e no dia seguinte aquela enfermidade começou a se curar. E hoje, para honra e glória, eu estou completamente curado. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz, porque eu sei que Jesus Cristo cura e que Ele opera milagres. Quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe para no mínimo 10 pessoas. Você pode. Compartilha para no mínimo 10. Se puder mandar para 100, para 200, para 300, o maior número possível, manda essa oração. Amém? Manda essa oração, compartilha essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. Essa palavra está em Deuteronômio capítulo 11, verso 13, que diz assim: e acontecerá que se obedeceres diligentemente aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E daí, aqui, a Bíblia diz que bênçãos se seguirão. Se você ler Deuteronômio 11, Deuteronômio 13, você vai ver quantas bênçãos há para quem ouve a Deus. Para quem ouve a Deus. Mas nós temos que ter cuidado com a terceira voz, que não é a sua voz e também não é a voz de Deus. É uma terceira voz. Porque essa terceira voz é que destrói casamentos. É essa terceira voz que faz gente sair de empregos bons que Deus abriu a porta. É essa terceira voz que tira a gente da igreja, que tira a gente do propósito. É essa terceira voz que você tem que ter cuidado. Se você ama o Senhor, você não dará ouvidos a outras vozes, nem obedecerá a ninguém em lugar do Senhor. Amar os outros, em vez de amar o Senhor, é uma maldição. Por isso nós temos que ter cuidado, nós temos que ter muito cuidado para não nos perdermos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar ninguém no lugar de Deus. Tem gente ouvindo mais a terceira voz do que a voz de Deus. É essa terceira voz que tem colocado muita gente no meio do fogo cruzado. Por quê? Porque quando você é guiado por uma terceira voz, que não é a voz de Deus, não é a sua voz, você acaba indo a lugares perigosos, a armadilhas que o inimigo preparou para a sua vida. O Espírito Santo é um com o Pai, a Bíblia diz. O Espírito Santo é um com o Pai. Ele fala de coisas que ouviu e coisas que viu. Como que você vai confiar numa terceira voz que não viu nada de Deus, que não ouviu nada de Deus? É só a cabeça dela e ainda pode estar sendo influenciada por forças malignas. Exatamente. Quando o diabo quer destruir alguém, ele envia uma pessoa para começar a influenciar o ouvido e o coração, por meio de encantamentos, por meio de palavras, por meio, de uma perspectiva errada a visão de Deus, ao propósito de Deus. Sempre que há uma terceira voz, o relacionamento não é seguro. Cuidado com a terceira voz. Qualquer voz em sua vida que seja diferente da voz de Deus é a terceira voz, que pode desviá-lo do caminho, que pode desviá-lo do propósito que o Eterno tem para a tua vida. Essa terceira voz, ela pode colocar tudo a perder. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18. Adão e sua esposa estavam diante de uma terceira voz, que era a voz da serpente. Existem muitas terceiras vozes nesta vida. Eva deu ouvidos a Satanás. Uma terceira voz. Ela ignorou a voz de Deus. E por ter dado ouvidos a essa voz,
ela perdeu acesso, ela perdeu oportunidade, ela perdeu bênçãos. Tenha cuidado, tem vozes que não é a voz de Deus, é a voz do maligno, é a voz da acusação, é a voz que vem contra você para te acusar, é aquela voz que tenta te deixar depressivo, que tenta destruir você por dentro. Cuidado com a terceira voz, que diz para você que é melhor você largar o marido, porque o marido não é tão bom para você que você merece coisa melhor. Cuidado com a terceira voz, que diz assim, por que você está aqui nesse emprego? Você é uma pessoa inteligente, você deveria estar em outro lugar trabalhando, mas ela está lá trabalhando e vai ficar. Ela empurra os outros para fora do barco, mas ela fica lá. Eu vejo isso acontecendo na igreja há mais de 20 anos. 20 anos que eu vejo isso acontecendo. Pessoas, inflamam os outros dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Daí, eles empurram para fora da igreja, mas eles ficam. Eu já vi isso acontecendo N vezes. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. A terceira voz põe tudo a perder. Eva destruiu o relacionamento que Adão tinha com Deus. Eva também tinha um bom relacionamento com Deus, mas colocou tudo a perder quando perdeu a comunhão com o Senhor, dando ouvido a uma terceira voz. O diabo foi essa terceira voz. A serpente foi essa terceira voz. Eu tive bons relacionamentos que foram destruídos por uma terceira voz. Teve pessoas que eu me dava muito bem com elas, mas por causa de uma terceira voz que veio com fofoca, por causa de uma terceira voz que tentou separar a amizade, relacionamento, coisas foram destruídas. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. E nós temos que orar também pela terceira voz. Imagina teu filho que deixa de ouvir você, que deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir uma terceira voz. Uma terceira voz que vai levar ele para caminhos errados. Uma terceira voz que começa a levar ele para amizades erradas. Nós temos que cuidar essa terceira voz. Essa terceira voz que vem aqui na sua cabeça, muitas vezes, dizendo para você, cadê teu Deus agora? Onde está a justiça nisso que você está vivendo? É a terceira voz te colocando contra teu Deus. É a terceira voz te colocando contra a promessa de Deus na tua vida. Essa terceira voz, ela também vai tentar nos tirar o acesso. Ela vai tentar, nos jogar para baixo. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas têm opinião sobre tudo. E quem ouve não consulta tudo que ouve. Não consulta tudo que ouve. Acredita no primeiro que cruza, falando mal, de quem você gosta, de quem você está conectado, de quem você caminha. Por quê? Porque não consulta. Não vê realmente se é aquilo que está sendo falado ou se é outra coisa. Você tem que ter cuidado com a terceira voz, que vem para destruir pontes, para destruir oportunidades. Esses dias eu estava vendo, e isso me chocou muito, né? Uma pessoa falando um monte de asneira de outra pessoa, né? E depois, mais tarde, aquilo ali foi... Isso tudo, né, em jornais, em rede social, aconteceu um episódio que tudo aquilo que aquela pessoa tinha falado não era verdade. Não era verdade. Só que um monte de gente que já tinha sido enganada, né, e isso estava sendo divulgado em um monte de lugar. Então nós temos que ter cuidado, com aquilo que nós ouvimos. É a terceira voz. É a terceira voz que muitas vezes leva ao engano. É a terceira voz que leva uma pessoa, a sair de um emprego bom, a sair de um casamento bom. Às vezes a pessoa está tão bem no relacionamento, mas daí vem aquela amiga, né? A terceira voz. Vem aquela amiga e começa a atacar. Vem aquela amiga e começa a oprimir, e começa a dizer não. Você deveria ser livre, você deveria aproveitar a vida. Olha lá, ele não está em casa, ele está jogando com os amigos, você está cuidando dos filhos. Olha a vida que você... É essa vida que você quer. E começa a encher o ouvido. A terceira voz separa os melhores amigos.
A terceira voz separa casamentos. A terceira voz tira alguém do propósito de Deus. Se nós não tivermos um posicionamento firme quanto ao que Deus está falando conosco, nós vamos nos afastar e nos desviar de todo o propósito de Deus. Quantas vezes alguém chega para mim e me faz proposta de negócio, né? E pessoas vêm com um falar manso, vêm com um falar educado, né? Mas aquilo ali não é propósito de Deus para a minha vida. Não é propósito de Deus. E daí sabe o que acontece? A gente acaba muitas vezes dando ouvidos a uma terceira voz e depois tem um prejuízo astronômico e ainda você sai, né? Depois ainda assim com prejuízo, ainda envergonhado, né? É por isso que nós temos que ter cuidado de não ouvir uma terceira voz. Satanás, por meio de sussurros e murmúrios, ele acaba destruindo relacionamentos. Cuidado com a terceira voz. Quem está a destruir o seu relacionamento com Deus? Quem está a te tirar do propósito de Deus? Não permita que uma terceira voz destrua o seu relacionamento com o Senhor. Não importa quão boas e sinceras essas terceiras vozes pareçam ser, você não deve ouvi-las se elas estiverem te afastando de Deus ou do propósito de Deus para a tua vida. Cuide a terceira voz. Tenha cuidado com a terceira voz. Nós temos que ter ouvidos para Deus. Amém? Temos que ter ouvidos para Deus. Não podemos nos intimidar. Não podemos deixar, sabe, que o medo nos tire de um caminho que é de Deus para a nossa vida. Não podemos permitir que a intimidação ela fale como uma terceira voz a nós. Devemos permanecer firme na voz do Senhor. Amém? O Senhor é aquele que cuida de nós. E que o Senhor te livre de toda maldade. Que o Senhor te livre de todo engano. Lembre-se, Eva escutou Satanás e acabou fora da bênção. Se você escutar a terceira voz dessa amiga, desse amigo, dessa pessoa, você pode perder tudo. Toda voz que você ouvir, veja se essa fonte é o Senhor ou não é o Senhor. E um detalhe, até uma pessoa abençoada pode ser usada como uma terceira voz. Por quê? Porque Pedro andava com Jesus, mas teve um momento que Satanás usou ele. Exatamente, Satanás usou ele por uma influência, por um pensamento, por um dardo na cabeça dele. Então, mesmo alguém andando com Jesus, pode muitas vezes dar abertura para uma terceira voz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Tu não sabes das coisas de Deus, só sabes das coisas dos homens? Então nós temos que compreender, essa terceira voz é perigosa e que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome de Jesus. Amém? Deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com mais de 10 pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Não separa sem ouvir a Deus, certo? Porque se você ouvir a Deus, você não vai separar. Não saia do seu trabalho sem ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, talvez Ele não diga para você sair. Não ouça a terceira voz. Amém? Eu dei essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: meus ouvidos ouvem a Deus. Escreve aí: meus ouvidos ouvem a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Fica 19 quilômetros de São Paulo, da Grande São Paulo, certo? Barueri é do lado de Osasco, do lado de São Paulo, e você é nosso convidado. Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã. Vai ser uma grande bênção, vou transmitir ao vivo esse culto, porque Deus me deu uma palavra sobre Isaac. E eu creio que por mais que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. Amém? Mesmo que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. E eu quero convidar você a escutar essa mensagem em nome de Jesus. E quero ver quem vai estar comigo amanhã, 6 horas da manhã aqui. Certo? Não é porque nem o diabo pode te vencer a estar na oração, nem o sono. Amém? Nem o sono, nem distração, nem outra qualquer coisa, em nome de Jesus. E olha só, você que mora nos Estados Unidos, estamos nas últimas vagas para encerrar as vagas da Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos. Inclusive você que é daqui do Brasil, que já vai passear em julho, né? Você já pode organizar
para estar conosco nessa Escola de Profetas. E você que é dos Estados Unidos, convida outros amigos para estarem conosco. O link da Escola de Profetas está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, você compartilha aí com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, botar em grupos, nas tuas redes sociais, desejar que Deus te abençoe infinitamente mais. Que o Senhor multiplique, porque você está estendendo a mão para o teu irmão, você está lançando uma semente, Deus vai te abençoar por isso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta agora para Jesus. Amém? Levante assim para o alto junto comigo. Certo? Levante assim para o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora todas as cartas. Apresentamos a Ti todo o nosso clamor. Todo o nosso clamor, Pai, os pedidos de oração em favor da família, em favor das finanças, em favor do casamento, em favor do ministério. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração e eu peço intervenção. Meu Deus, que a terceira voz seja calada agora. Que tudo aquilo que vem para confusão na vida dessa pessoa, tudo aquilo que vem para perturbação na vida dela, caia por terra. No nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai, blinda ela, blinda seu ouvido da terceira voz, da maldade, da contaminação, daquilo que quer tirá-la do casamento, daquilo que quer tirá-la do trabalho, da igreja, daquilo que o Senhor quer tirá-la do propósito, daquilo que o Senhor tem para a vida dela. No nome de Jesus, que caia por terra, Pai, toda a terceira voz, que caia por terra toda a contaminação, toda a fofoca, toda a mentira, toda a inveja, toda a maledicência, toda a praga lançada. Nós cancelamos e quebramos no mundo espiritual, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento cada carta para Jesus agora e pedimos um milagre. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, com câncer, ou com alergia, ou com feridas, ou com outros problemas na coluna, nos órgãos internos, no coração, e oramos pela cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, e nós oramos declarando saúde total e completa. Oro para que a paz de Deus habite ricamente no interior dessa pessoa. Tira a preocupação, a ansiedade, a aflição, o peso. Senhor, em nome de Jesus, e nós cancelamos agora todo dardo maligno que vem para prejudicar essa pessoa, para perturbá-la, para tirá-la da presença de Deus, que todo mal caia por terra. E nós invocamos o nome de Jesus agora. Jesus, nós invocamos Tua santa presença. Toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Toque nessa casa, toque neste lugar. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça. Agora, Jesus, toque-os com o Teu favor. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo do vivo Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhe essa oração. Mande essa oração para no mínimo 10 pessoas. Todos podem compartilhar. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. E até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos
no nome poderoso de Jesus Cristo, que haverá provisão sobrenatural. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, apresento a minha família a Ti, apresento a minha casa, e que a luz da Tua presença, Jesus, esteja na nossa vida. Nos livra, Pai, da maldade, nos livra da inveja, nos livra, Senhor, das contrariedades espirituais aqui desse mundo, no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, abra caminhos, abra portas, nos coloque diante das pessoas certas e nos lugares certos. Renova as nossas forças, dá-nos ânimo, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, para que cada pessoa que está pedindo uma provisão especial do Senhor, que ela seja atendida. Entregamos a Ti a necessidade de cada um dos Teus filhos e em fé nós concordamos e cremos no poder sobrenatural do Senhor. Nos dê estratégias, nos dê provisões de oportunidades, nos dê provisões de conexões, nos dê oportunidades nas mesas, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Pai, e pedimos também, traga provisões novas sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Semana passada eu recebi muitos pedidos em favor das finanças, pessoas pedindo oração, pedindo a bênção de Deus em favor dos negócios, dos projetos, dos sonhos. Então, essa semana, nós estaremos a semana inteira orando por provisão divina. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele é Jeová Jirê. Para Ele não há dificuldade alguma de trazer uma provisão para a sua vida. Às vezes a provisão de Deus vai vir em forma de finanças, às vezes vai vir em forma de mais trabalho, às vezes vai vir em forma de novos contratos, vai vir em forma de oportunidades, de ideias, enfim, a provisão de Deus chega para aquele que pede. A Bíblia diz: tudo aquilo que pedirmos receberemos, o que buscarmos encontraremos, e se batermos na porta, ela se abrirá. Agora, você tem que ter maturidade para pedir. Peça segundo o propósito e a vontade de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. 5 batalhas que precisamos vencer na nossa mente. A guerra na mente é uma das piores batalhas que alguém pode enfrentar. Porque a mente, os pensamentos, eles vêm para derrotar todo o resto. É por isso que o inimigo ele tenta tirar a tua autoridade. Sabe como que o inimigo tenta tirar a autoridade de alguém? Derrubando a cabeça, vencendo nos pensamentos, vencendo na mente. É por isso que nós dizemos que o campo de batalha espiritual mais ferrenho é na mente. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, olha o que está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Essas fortalezas que a Bíblia está falando aqui são fortalezas na mente. Quando o diabo consegue, de alguma maneira, trazer um pensamento que governa sobre os pensamentos bons e os pensamentos de Deus na tua vida, ele consegue controlar a tua vida. Então nós precisamos lutar contra fortalezas que o inimigo ele instalou. E claro, uma fortaleza ela não é levantada do dia para a noite. É como um tijolinho e outro tijolinho e outro tijolinho construindo uma fortaleza. Você sabia que foi feito um estudo, eu não sei até que ponto esse estudo ele é realmente como eu estou falando, mas eu li a notícia e vi o vídeo
o ser humano nasceu com dois medos, que é o medo da altura e o medo do barulho. Os outros medos que o ser humano adquire é na trajetória, através de situações ou até mesmo com outras pessoas. Mas todo ser humano nasce basicamente com dois medos, o medo da altura e o medo do barulho. Nós temos que compreender que todo medo que foi adquirido, na verdade, foi adquirido por um sistema que nós estamos inseridos. E se nós queremos quebrar todo medo, toda insegurança, nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo para nos encher de ousadia. A Bíblia diz que o Senhor nos deu o espírito de ousadia e não de covardia. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para você antes de falar das 5 batalhas. Quantos aqui sofrem por antecipação? Ou seja, algo nem aconteceu e você já está sofrendo por aquilo. Você já está preocupado, você já está perturbado, já está pensando que vai perder tudo. É um conflito que você tem na sua mente. Uma outra pergunta que eu tenho para você. Quem aqui reage primeiro e pensa depois? E isso acontece frequentemente. E quando viu, já falou que não devia falar. Já tomou a atitude que não deveria tomar. Quem aqui que tem atitudes de desequilíbrio, de impulsividade, e isso tem trazido assim um problema gigante para a sua vida, porque depois você se dá conta que você não teve, equilíbrio emocional e botou tudo a perder, botou um emprego a perder, botou um lugar que você tinha conquistado, você botou a perder, em um momento de raiva, em um momento de descontrole. Ou seja, isso tudo vem de batalhas também na mente. Batalhas da mente que tentam estabelecer fortalezas em nós. Agora, lembra do Coliseu? O Coliseu em Roma? No Coliseu havia grandes e ferozes batalhas. E geralmente o gladiador, que era mais forte, que era mais ágil, se ele conseguisse sobreviver a uma luta, então ele era o grande vencedor. Então imagine a sua mente como um grande coliseu. Os pensamentos bons e os pensamentos maus. Quem vai ganhar essa batalha? Aquele que tiver melhor treinado. Então se você não treinar os pensamentos bons, se você não treinar para eles prevalecer contra os pensamentos maus, você vai ter perdas na sua vida, porque se o mal vence, o sofrimento é inevitável. Agora, se os pensamentos bons vencerem sobre os pensamentos maus, então você será uma pessoa livre. Você terá vitória sobre aquilo que é ruim. E a Bíblia diz que nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos. Quando a Bíblia diz em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, o coração não pensa, mas o coração é a mente. Então, quando a Bíblia diz guarda o teu coração, ela está dizendo guarda a tua mente. Guarda a tua mente dos maus pensamentos, guarda a tua mente das dúvidas. E essas 5 batalhas que eu quero falar hoje aqui, elas vão abrir o seu entendimento para aquilo que você precisa lutar e prevalecer. Então essas 5 verdades vão lhe ajudar muito. 5 batalhas que precisamos vencer na nossa mente. Primeiro, a batalha da intimidação. O que é a batalha da intimidação? É quando alguém ou algo está lhe intimidando. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego. Você quer muito emprego, precisa dele, mas de repente você olha para o seu currículo e você vê que tem candidatos melhores do que você na sua frente e você se sente intimidado por pessoas que você nem conhece. Você se sente intimidado por pessoas que às vezes não têm nem metade da sua capacidade. Ou até mesmo quando você vai em um outro país e você tem que passar pela imigração e você se sente intimidado, sabe? Parece que
está todo mundo contra você ou está todo mundo olhando para você. E na verdade, essa intimidação é um alimentar errado do medo, é um alimentar errado de sentimentos de insegurança. A intimidação impede pessoas de falar em público. A pessoa se sente intimidada. Ela vê outros indo na frente dela e ela pensa que todo mundo é melhor do que ela. Só que ela não falou, ela nem abriu a boca ainda. E ela já está se sentindo, sabe, intimidada por aquelas pessoas. E daí vem o nervosismo, vem aquela incerteza. Será que vai dar certo? Eu estava ouvindo um testemunho muito bacana a respeito de um rapaz que ele nunca tinha falado em público. Ele era um ótimo líder de equipe, mas ele nunca tinha falado em público. E de repente ele teve que falar em público por causa de uma situação. E ele foi terrivelmente mal na primeira vez que ele falou em público, e a segunda também, e a terceira também, e a quarta também. Quando foi lá pela quinta vez, ele estava falando melhor do que os seus chefes. E algumas pessoas chegaram para ele e perguntaram assim: vem cá, você fez algum curso de oratória? Ele disse não. Às vezes nós estamos sendo intimidados por causa do novo. Às vezes o novo traz intimidação para a gente. É por isso que nós temos que ter a nossa confiança em Deus, sabe? E não pensar muito em algumas coisas, apenas ir e fazer o que Deus está colocando no nosso coração. É assim que você quebra a intimidação. A segunda coisa é a batalha da antecipação. É como eu disse, pessoas que sofrem por antecipação. Nem aconteceu e elas já estão preocupadas. Quantas pessoas me pedem oração por cirurgias que vão fazer e na cabeça delas tudo pode dar errado? Na cabeça delas o pior vai acontecer? Elas ficam sofrendo por coisas que ainda não passaram? Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida, a Bíblia diz, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele o fará. Nós temos que parar de pensar em coisas ruins que podem acontecer e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé em Cristo Jesus e descansar no Senhor. Porque mesmo nos piores dias aqui dessa terra, nos piores dias, esses dias passarão. Você já deve ter enfrentado situações, sabe, que quando você entrou, sabe, parecia que você ia viver uma vida inteira de sofrimento, e aquilo ali durou uma semana, durou 10 dias, durou um mês e depois passou. Por quê? Porque nós sofremos por antecipação. Nós ficamos preocupados em relação ao nosso futuro, mas é Deus quem cuida de todos os nossos dias aqui nessa terra. A terceira batalha é a batalha da autoestima. É aquela pessoa que ela não sabe quem ela é, ela tem crises de identidade. Então tudo preocupa ela, tudo perturba, tudo incomoda, tudo aflige ela e ela não se vê bem. Sabe, na verdade ela se vê mal. Ela tem um reflexo muito negativo de quem ela é. Ela se sente a mais pecadora, ela se sente a mais limitada e na verdade todos nós temos limitações, todos nós somos falhos. É que a gente pensa que até mesmo isso acontece no meio da igreja. As pessoas pensam que todo mundo tem que ser perfeito e eles acabam se condenando quando fazem coisas erradas. Mas, apesar de nós tentarmos fazer o que é certo, nós iremos falhar? Nenhuma nem duas vezes? Então, nós precisamos depender da misericórdia de Deus. Quando eu entendo isso, que Deus é bom comigo, que Deus é misericordioso, que Deus me ama e que em Cristo eu sou mais do que vencedor, que eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Então, a minha vida, ela passa a caminhar com mais segurança. Por quê? Porque a minha autoestima tem que ser saudável. Você tem que se gostar, amém? Você tem que se abraçar antes de abraçar o outro. Quem não se abraça e só quer abraçar os outros, sempre vai sair ferido. A quarta batalha que enfrentamos é a batalha da impossibilidade. Muitas coisas aqui nessa terra são dificílimas.
E essa batalha da impossibilidade, sabe, onde a gente pensa assim, puxa, não tem como. Não há. Agora, nesse momento, é impossível. Mas Deus é Deus do impossível. E o que é impossível aos homens é possível para Deus. Às vezes você deixa de sonhar, você deixa de viver algumas experiências na sua vida, porque você pensa já que não vai dar certo, e que não tem como dar certo, e que não há milagre no seu caminho, não há uma agenda de intervenção divina. Ei, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele mandou tirar a pedra do túmulo. Tem coisas que competem a nós e coisas que competem a Deus. Se você removeu a pedra, agora espere o milagre. E assim tem que ser, faça tudo o que for possível e os resultados são com Deus. E para encerrar, a última batalha, e essa batalha na nossa mente assim é muito delicada, é a batalha da exaustão. Quando você está exausto, até mesmo na sua mente, sabe, às vezes você não está nem cansado fisicamente, mas a sua mente ela está estressada, a sua mente está em crise e ela está exausta. E quando estamos exaustos, nós tomamos as piores decisões e pensamos em muitas coisas que podem nos roubar do nosso destino em Deus. Então, você precisa renovar a sua mente e buscar um refrigério de Deus. É aí que entra o poder da profecia. Porque a profecia, quando você recebe uma palavra de Deus, certo? Quando você recebe uma palavra de Deus, a Bíblia diz que você é edificado por dentro. Essa edificação que acontece por meio de uma palavra profética, essa edificação ela restaura a sua alma, ela restaura a sua mente, ela tira o desânimo e o cansaço que estavam envolto, sabe, da sua mente. É por isso que o diabo luta tanto contra a profecia e contra os dons espirituais, porque isso é uma das coisas que nós precisamos. Não queira, sabe, viver sem todos os poderes do reino. O reino de Deus tem muitos poderes e nós não podemos ignorá-los. Eu deixo essa palavra ao teu coração e espero que essa palavra esteja ajudando você, esteja lhe dando norte em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse é o Café com Jesus 1. São devocionais. Olha só, uma palavra para cada dia do ano, que vai enriquecer o teu dia. Não esqueça de ler primeiro a sua Bíblia e depois os devocionais, certo? E você, que não é meu aluno na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na academia, às 9h45 da manhã. Segunda e terça dando direção e passando os estudos do módulo que estamos. E na quarta-feira nós temos algo chamado a Mesa das Direções ou do Conselho, tá? Aonde eu dou conselhos, eu tiro dúvidas, eu fico um tempo ali online com as pessoas. E se você quiser se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Amanhã tem de novo, você não pode ficar de fora, tá? Hoje teve e amanhã tem de novo. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção você se tornar aluno da academia. Tem muita coisa boa ainda que está vindo aí para a academia e você não pode ficar de fora jamais. Amém? Então, convido você aí a estar com a gente em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmos 91 e você que quer adquirir nossos livros e ser aluno da academia, vai lá no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir a todos que estão aqui nessa oração da noite que deixe a sua curtida aqui por gentileza e compartilhe agora com o máximo de pessoas. E você, mãe que seu filho já é casado, já é um empreendedor, manda para ele essa oração. Manda para ele essa oração, porque o inimigo tenta muitas vezes bloquear os empreendedores com medo, com insegurança, sofrendo com antecipação. Tem muito empreendedor sofrendo com ansiedade, sabe? Eu tenho atendido muitos empreendedores que estão exaustos, estão numa carga de exaustão terrível. É por isso que eu quero que mães que têm filhos aí, mandem para os seus filhos assistirem essa palavra, mandem para eles essa oração em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários, meu Deus proverá. Escreve aí com fé, amém? Como uma declaração profética para a tua vida e para o teu futuro. Escreve aí, meu Deus proverá. Aleluia! Teu Deus proverá, o meu Deus proverá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, confiamos na justiça de Deus? Confiamos na provisão sobrenatural do Senhor? Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite a vida de cada pessoa que está em oração comigo agora nesse momento. Sim, ó Deus, nós oramos para que o Senhor traga recursos, para que o Senhor apresente essas pessoas, as pessoas certas, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor abençoe com ideias, com estratégias, com inspiração essa pessoa. Abençoe, Pai, tudo aquilo que está nas mãos dela e o que está nas mãos dela venha a ser multiplicado. Oro também, Senhor, para que toda pessoa que está buscando uma cura divina, um milagre, que essa pessoa agora receba um toque de Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós dizemos a toda enfermidade, a toda infecção, a toda dor no corpo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que o laço de Satanás seja cortado, que toda amarra do inimigo seja desfeita. Oramos em nome de Jesus, Pai, declarando que a vitória pertence a essa pessoa. Por isso, oramos para que a ansiedade vá embora, a depressão vá embora, as dores na alma vão embora e que o Senhor traga uma cura total e completa dessa pessoa. Em nome de Jesus, oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo a alergias, eu digo a infecções, infecção nos pulmões, dores nas pernas, fibromialgia, todo tipo de enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora, seja curado. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja cura total e completa na vida dela. Eu oro também para que haja restauração, toca na vida dela, na vida do seu esposo. Senhor, eu apresento essa mulher que tem esse desejo e nós oramos concordando em fé, crendo, Jesus, que Tu és Deus de milagres. Nós cremos e liberamos uma palavra, aquilo que se vê pela fé. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que irá se tornar realidade. No nome de Jesus Cristo, abençoe, Pai. Também oro por toda pessoa que está tendo batalhas na mente, toda pessoa que está sendo atacada nos seus pensamentos, seja livre agora. Que a mão de Deus toque em você, que seja quebrado toda a fortaleza espiritual na tua mente, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos, somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus e no nome de Jesus estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Todo jugo espiritual seja quebrado agora, toda influência do mal seja desfeita em nome de Jesus. E Pai, eu te peço, toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça, nos encha da tua presença, Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui na oração. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção,
livramento e direção de Deus. Também oramos para que Deus abra grandes portas na tua vida, na tua família, nos teus negócios, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda opressão espiritual seja removida no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda perturbação dentro de casa, tudo aquilo que está tirando sono, tudo aquilo que está gerando brigas, tudo aquilo que está trazendo conflitos, que está trazendo atrasos, que está trazendo perdas para a vida dessa pessoa, eu me levanto contra isso e dou uma ordem no nome de Jesus. Mal, pega tudo que tu tem enviado contra a vida dessa pessoa e saia no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que amarras espirituais sejam cortadas, que toda obra de encantamento, tudo que mantém essa pessoa cativa ao passado, a relacionamentos do passado, a situações do passado e até mesmo a coisas que ela não conseguiu superar. Eu oro em nome de Jesus para que todo encantamento seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo te envolva agora. Que o poder do Espírito Santo lhe fortaleça. Que a mão do Senhor seja sobre ti. E que todo tipo de resistência espiritual, tudo aquilo que é opressão dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, seja removida agora no nome de Jesus. Que a luz de Jesus, que a presença de Deus toque você. Que a presença de Deus toque tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que todo desânimo, toda tristeza, todo abatimento de alma, tudo aquilo que quer prender essa pessoa, que quer impedi-la de viver o plano de Deus, o extraordinário de Deus, que tudo isso seja removido em nome de Jesus. Eu digo ao medo, saia. Eu digo à insegurança, saia. Eu digo à ansiedade, saia. Eu digo às preocupações, saiam no nome de Jesus Cristo. Eu apresento diante de Deus todos os teus pedidos de oração. Apresento tua vida, apresento teu trabalho, apresento teus filhos e eu peço a bênção de Deus. Eu peço a intervenção do Senhor sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. E se você recebe, declare: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe e profetize. Vamos lançar uma palavra para o nosso futuro. Diga assim comigo: Deus me abra uma grande porta. E escreve aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Ele tem as chaves em sua mão. Ele tem o poder de abrir portas na sua vida. Ele tem o poder também de fechar portas. E nós cremos no poder do Senhor. Eu quero dar um testemunho aqui hoje para vocês. Olha o que Deus tem feito aqui através das orações. A Liliane, ela escreveu assim: eu quero dar o meu testemunho porque me sinto muito feliz e agradecido ao Senhor, meu Deus. Víamos passando por grandes dificuldades com a saúde psicológica do meu marido. Ele não dormia mais, estava muito perturbado, tirava apenas cochilos e tinha grandes pesadelos com cobras, entre outras coisas. Olha só, pesadelos com cobras. Eram noites terríveis. Fiz o jejum e orei muito pelo propósito. Graças ao Senhor, meu Deus, e as suas orações, é incrível. Ele está dormindo tranquilo, caminhando e não tem mais pesadelos. Toda honra e glória ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Deus é fiel. Que benção, Liliane. E se você está passando por um problema parecido com o da Liliane, busque a Deus. Busque a Deus. Deus pode. Ele tem o poder de operar. Amém? Quando os recursos humanos, eles chegam ao fim, quando não há mais saída, entenda, sempre há uma solução. E a solução se chama Jesus. E quando você usa armas espirituais como a Liliane usou, quais as armas espirituais que ela usou? Oração e jejum. As coisas acontecem. Estamos hoje no 6º dia do nosso propósito, orando e jejuando. E cremos que Deus está operando aqui. Deus está fazendo uma grande obra. Há alguns anos atrás, uma família trouxe um homem para que eu orasse. Esse homem não falava mais. Esse homem estava há dias sem comer e não estava mais dando respostas a estímulo nenhum. Não dormia, ficava acordado, como se fosse uma pessoa que parecia que estava morta.
estava com os olhos abertos, mas parecia que estava num outro mundo. Era um homem trabalhador, era um bom pai, um bom marido, mas o inimigo, de alguma forma, prendeu a vida desse homem. A família já tinha procurado de tudo, viajou, sabe, o estado em busca de ajuda, foi a muitos lugares, e quando não havia mais saída, quando não havia mais, sabe, como resolver a situação, alguém falou para ela que existia um Deus que podia intervir nessa situação. E então ela trouxe o marido dela a nós, e colocaram ele assim numa cadeira, sabe, porque ele chegou de cadeira de roda, e colocaram ele, tiraram ele da cadeira de roda e colocaram ele numa cadeira. E eu comecei a conversar com ele, ele não me respondia, sabe? Ele me olhava e me olhava assim como se estivesse muito vago, muito longe o pensamento dele. E naquele momento eu comecei a orar por ele, e quando eu comecei a orar por ele, sabe? Aquele homem veio para cima de mim, ele se levantou com uma fúria, e um detalhe, ele estava já há dias sem comer. E então as pessoas que estavam comigo ali me ajudaram, eu continuei orando por ele e repreendendo. Aquele homem saiu caminhando, saiu com vontade de comer, saiu falando. Existem coisas que são espirituais. Eu creio, o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, não existe impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. Amém? Nunca perca a sua esperança. Se você está vivendo uma situação assim, acredite. Deus pode intervir, Deus pode mudar essa história em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora compartilhar 4 poderosas verdades com você. Está preparado? A primeira verdade é que o resultado da vontade de Deus é sempre uma bênção. Aprenda a discernir, não apenas a desejar. Em Provérbios 10, 22, a Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece. Entenda, sempre que você aceitar a vontade de Deus na sua vida, sempre vai virar em algo bom. Sempre vai virar em algo maravilhoso, em algo lindo. A vontade de Deus é perfeita. Talvez você diga assim: não, mas eu queria outra coisa. Mas o que você queria não é bom. Mesmo que você deseje, você é livre. Mas se você decidir a vontade de Deus, você vai ver, Ele tem sempre razão. Tem coisas que a gente não entende o porquê que acontece, o porquê que Deus tira do nosso caminho, o porquê que Ele permite certas situações. Mas quando você sabe, está procurando ouvir a Deus e caminhar na direção da vontade de Deus, depois você vem a entender todas as coisas. O porquê que algumas coisas aconteceram, o porquê que algumas coisas foram tiradas do seu caminho e o porquê que outras foram colocadas. Ou seja, a perfeita vontade de Deus é um lugar bom. Diga assim comigo: a vontade de Deus é boa. É sempre algo bom. E nós temos que separar. Sabe, muitas vezes o nosso desejo humano é enganoso. A Bíblia diz: o teu coração e o meu, ele nos engana, ele nos prega peças. Somos muitas vezes emocionais e não espirituais. Mas se eu começar a crer que a vontade de Deus para a minha vida ela é perfeita, que a vontade de Deus para a minha vida é a melhor que eu poderia viver aqui nessa terra, então eu, vou me alegrar naquele lugar que Deus me levou, vou me alegrar com aquela oportunidade que Deus me deu, porque eu sei, a vontade de Deus é boa. Cada vez mais eu amo mais a direção de Deus, cada vez mais. Porque quando Deus me direciona a algo, até algo que eu não quero fazer, porque às vezes as pessoas pensam, que obedecer a Deus ou seguir a direção de Deus é uma coisa sempre agradável. Não é uma coisa sempre agradável. Às vezes vai ser desafiador, às vezes você vai chorar, porque vai ser duro a direção que Deus te deu. Mas aquela direção, ela contém, a felicidade para você, ela contém a paz de espírito, ela contém tantas coisas
dentro dela que você, sabe, você talvez não tenha nem explicação depois. Por isso que nós temos que aceitar a vontade dele, porque a vontade dele é boa. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Escreve aqui nos comentários, a vontade de Deus é uma coisa muito boa. Amém? A segunda coisa, não permita que seus fracassos passados mudem o que Deus disse sobre seu futuro. Ou seja, o que passou, passou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que nasceram de novo agora são uma nova criação. Quem nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por que Deus diz isso? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso passado, ele é perdoado e nascemos de novo, é algo espiritual. Então, não deixe o passado ele ter uma sentença perpétua na sua vida. Porque há pessoas assim, elas fracassaram ou tiveram algum tipo de perda, ou acabaram falindo, ou até mesmo cometeram um erro muito grave, e eles ficam se condenando a vida inteira. Eles ficam carregando aquele sentimento, eles ficam carregando, sabe, aquele erro nas costas. Você tem alguém que morreu na cruz por você. Alguém que morreu e que substituiu você lá naquela cruz. E se chama Jesus Cristo. Por isso você tem que clamar a Ele. Ele tem o poder, sabe, de fazer coisas novas na nossa vida. Ele tem o poder de nos dar novas oportunidades, nos abrir novos lugares e fazer coisas novas na nossa vida. Daí você diz, não, mas eu já fracassei lá atrás e isso me atormenta, isso me perturba. Mas se você chegar a Deus com o coração arrependido, Ele pode abrir um caminho novo para você. Amém? Ele pode abrir um caminho totalmente novo, Ele pode lhe dar uma nova oportunidade. Não trate o passado como uma sentença perpétua. Não é uma sentença perpétua. Quando há arrependimento, Ele perdoa e Ele dá novas oportunidades, sim. Com Deus sempre existe um lugar e uma oportunidade de recomeço. Glória a Deus! Olha que palavra Deus está falando com alguém aqui. Com Deus existe uma oportunidade de recomeço. A gente pensa que todo mundo que trai nunca se arrepende por aquilo que fez. Eu já conversei com dezenas de pessoas que depois de uma traição, sabe, eles se arrependeram amargamente, só que não foram compreendidos e às vezes não foram perdoados pelas pessoas que acabaram traindo. Mas eu venho dizendo uma coisa para você, você não precisa mais levar esse peso de condenação e de culpa o resto da vida. Você pode se arrepender de coração e Deus vai te perdoar e vai lhe dar uma nova oportunidade e isso não precisa mais assombrar. A Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, zerou. Ou seja, se eu me arrepender verdadeiramente, eu vou alcançar o perdão e vou poder viver algo novo da parte de Deus, porque a gente pensa assim, que Deus ele é um carrasco. Então errou uma vez, está perdido para sempre. Morreu, acabou. E não é assim. Existe um Deus misericordioso. Deus é misericordioso. Jesus Cristo é compassivo. E o Espírito Santo é gentil. E Ele está falando ao teu coração hoje. E Ele está dizendo para você, se você se arrepender, eu posso abrir um caminho novo para você. Aí você diz, não, mas eu já tive minha oportunidade. Várias vezes eu quebrei, eu recomecei, mas não deu certo. E eu acho que eu vim para cá para realmente, sabe, viver uma vida difícil, viver uma vida desgraçada. Não diga mais isso. Pare de dizer isso. Com Deus há um novo caminho. Com Deus sempre há um recomeço. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Haverá recomeço na tua vida. Haverá recomeço no nome poderoso de Jesus Cristo. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você, a dúvida não é inofensiva. Não questione a autoridade daquele que lhe chamou. A dúvida é como um insulto para Deus. E nós temos que parar de ter planos B. Como assim planos B? Muitas vezes a gente pensa assim, Deus me deu a direção, mas se não der certo, se tudo der errado, então eu vou fazer tal coisa. Ei, isso é uma dúvida. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não está nisso. A dúvida é um insulto.
Aquele que te chamou, a Bíblia diz, ele é poderoso. Ele é poderoso para cumprir, ele é poderoso para te conduzir, ele é poderoso para abrir as portas. É por isso que se eu tenho uma direção de Deus, eu tenho tudo. Eu não tenho que ficar pensando, se não der certo, o que eu tenho que fazer? Essa dúvida, ela é um insulto para Deus. Aquele que te chamou é íntegro. Aquele que te chamou vai cuidar de você. E se ele, escute bem isso, e se ele ver algo no seu futuro que pode lhe prejudicar, ele vai lhe avisar. Aí você diz assim, Deus vai me avisar? Sim. Quando nós confiamos totalmente na direção de Deus e confiamos que Deus é nosso guia, Deus é o Senhor da nossa vida, então se lá na frente Ele ver que uma mudança de direção é necessária, você vai ser avisado. Porque o céu responde. O céu responde, se eu preciso dar resposta para as pessoas, quanto mais Deus. Deus, Ele nos dá respostas, Ele fala conosco, Ele sempre dirige nossos passos e Ele não vai deixar com que caminhemos para a morte e para a destruição. Jesus, Ele é vida e andando nele nós temos certeza que Ele nunca nos abandonará. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é a obediência a Deus é onde a sua bênção começa. Que tremendo isso, hein? A obediência a Deus é aonde a sua bênção começa. Você não tem ideia, tudo que Deus quer é que você obedeça. Deus não quer que questionemos, sabe? Deus quer que venhamos obedecer. E a nossa bênção começa a partir da nossa obediência. Tem bênçãos que são liberadas pela nossa obediência, sem ficar reclamando com Deus, ou sem ficar dando contra. Se Deus deu a direção, então amém, Senhor. A obediência deve ser a minha mentalidade padrão. Eu preciso obedecer. É por isso que Samuel repreendeu tão duramente Saul. Você acha, Saul, que Deus tem tanto alegria em sacrifícios quanto que se obedeça a ele? Porque Saul tentou fazer isso. Ele tentou, dar presentes a Deus e passar por cima da desobediência, como se, eu vou acalmar o coração de Deus, eu vou dar isso para ele, então ele vai fazer vista grossa para mim aqui. Não, Deus só queria uma coisa simples de Saul, que ele obedecesse. E o que Deus quer de mim e de você é só isso, que a gente obedeça, que sejamos totalmente entregues ao propósito, entregues à direção de Deus. Aprenda a obedecer. Não podemos orar por aquilo que continuamos desobedecendo. Eu vou repetir. Não podemos orar por aquilo que continuamos desobedecendo. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E eu quero convidar você. Nós vamos ter hoje à noite eu estarei em Panambi. Teremos o tour profético. Ontem eu estive em Passo Fundo. E hoje estarei em Panambi e amanhã estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Lembrando que eu vou transmitir o culto hoje, a partir das 19 horas, o culto será transmitido do meu canal. Eu vou falar sobre o Espírito Santo e a oração. Eu convido você a estar junto conosco ao vivo, vai ser uma grande bênção. Também teremos um evento chamado A Cura, segunda e terça-feira agora da semana que vem, vai estar comigo Thiago Brunet, pastor Mac Anderson, vai ser uma bênção, vai ser algo incrível. Se você quiser participar, o link está aqui, é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Todo mês praticamente nós temos um evento dentro da Academia Kingdom Global. E esse mês o evento é A Cura, onde nós vamos falar sobre crenças limitantes, como medo, insegurança, ansiedade, até mesmo identidade. Você que tem tido crises emocionais, eu convido você a participar desse evento dentro da Academia Kingdom Global. Também você pode ir no meu site www.vinicius17.com.br e lá no meu site também você pode adquirir esse livro aqui, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui tem
já abençoado a vida de pessoas, porque esse é o meu volume 2. O Café com Jesus 1 foi um sucesso. Esse aqui é o Café com Jesus 2. Com certeza vai trazer direções para a tua vida, vai te abençoar a ti, a tua casa, a tua família, e você vai ser muito abençoado. Comece seus dias na presença de Deus. Amém? Lembrando sempre que você tem que começar com a sua Bíblia e depois com o devocional. Primeiro a Bíblia, certo? A ordem importa para Deus. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de TV, nós temos nos empenhado em uma nobre missão. Inclusive hoje tivemos programa às 10 da manhã na Rede TV. E de segunda a sexta eu tenho programa na TV Bandeirantes em rede nacional às 5h45 da manhã. Deus tocou no meu coração. Já fazem mais de 2 anos que eu estou na televisão. Deus me colocou lá dentro para abençoar a vida de muitas pessoas que não usam a internet. Muitas pessoas que muitas vezes estão nas praças, estão nos restaurantes, nas lanchonetes, de manhã cedo, onde a palavra de Deus está lá sendo ministrada e uma oração está sendo feita. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, em testemunho a todas as nações. O ide de Jesus é um imperativo a todos. É a maneira de levar Jesus. Estou levando Jesus através da televisão. Por quanto tempo eu não sei, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se Deus tocar no seu coração de ser um parceiro do nosso ministério, vá no meu site ou chama alguém da minha equipe e se torne um parceiro. Desde já, meu muito obrigado e que Deus te abençoe ricamente e poderosamente, tá bom? Salmos 91, quero declarar aqui o Salmo 91, quero pedir para você que está aqui, deixa a tua curtida nessa oração, compartilha com 8 pessoas, amém? Manda aí para 8 pessoas. Eu estava ontem em Passo Fundo e a quantidade de gente que disse para mim que estava ali fruto de um compartilhamento, que veio com o seu amigo, que veio com um parente, que compartilhou a oração. Então é muito importante vocês compartilharem a oração. Eu sou grato a Deus de Deus me oportunizar de compartilhar com você a palavra. Eu estou sendo abençoado enquanto estou compartilhando com você. Seja abençoado também compartilhando com alguém. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, eu quero só dar um recado aqui para vocês. Infelizmente, tem muitas pessoas que pegam meus vídeos e colocam nos canais deles e transmitem como se fosse eu ao vivo. Esse é o meu canal oficial. Sempre veja se o canal tem 11 milhões de inscritos. Essas pessoas estão prejudicando às vezes a gente, o trabalho da gente. Então tem muita gente que às vezes está assistindo as orações em outros canais, sabe? E que não é o nosso canal oficial. Esse é o meu canal oficial, ele tem um selo de verificação que é um Vzinho, tá? Então sempre veja se é 11 milhões de inscritos que está ali. Eu peço essa sua gentileza, sabe? A gente tem se empenhado muito, mas essas pessoas, elas estão sempre, sabe, de alguma maneira, isso é uma injustiça contra nós, mas temos confiado no Senhor. Então, sempre quando você entrar
num canal e que tiver ali um vídeo meu, você pode ter certeza, esse aqui que é o meu canal original, tá? Sempre veja se é 11 milhões de inscritos que está ali, ok? Muito bem. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que grandes portas sejam abertas, grandes oportunidades, que haja liberação de recursos, que haja liberação, Senhor, até mesmo daquilo que está travado, processos sejam liberados, documentos sejam liberados. Oramos para que toda injustiça feita contra nós de forma direta ou indireta seja visitada pelo juiz de toda a terra. E oramos também, Senhor, por proteção, oramos por direcionamento, oramos para que o Senhor livre a nós e a toda a nossa casa do mal. Cancelamos toda a difamação, mentira, invenção, crítica, inveja, maldade, obra contrária e pedimos a proteção do Senhor. Meu Deus, eu oro para que essa empresa, a vida desse empreendedor, cada vez mais cresça, cada vez mais prospere. Eu desejo o melhor aqui dessa terra para ele, para ela. Eu oro também por essa família, para que o Senhor abençoe a vida deles, todo aquele que estiver desempregado, que portas se abram para a vida dessa pessoa. Dá estratégia, Pai, para aquele que está desempregado. Dá estratégia para aquele, Senhor, que chegou num fim de algo e que não sabe como recomeçar, não sabe como sair de uma situação. Eu oro para que milagres de intervenção, de prosperidade, de provisão, agora sejam liberados sobre a vida de cada um daqueles que estão crendo. Meu Deus, eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado, que a cura toque agora no corpo físico dessa pessoa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo restabelece. Eu oro por uma maravilha do Senhor agora tocando no corpo físico dessa pessoa, restaurando, restabelecendo movimentos, levantando pessoas e situações no nome de Jesus Cristo. Eu oro por milagres na tua vida. Oro também para que tudo aquilo que está te pressionando no teu trabalho ou está te pressionando na vida, tudo aquilo que está de alguma maneira te desgastando, te oprimindo, que você seja livre agora desse jugo e que uma paz venha sobre a tua vida, um renovo, um ânimo novo venha sobre ti em nome de Jesus, que a fortaleza do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti e que em tudo você seja bem sucedido, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo, que as perturbações e opressões saiam da tua casa, que as brigas saiam da tua casa, que esse vazio que você sente saia, e que você seja cheio da presença de Jesus Cristo. Chame por Jesus agora. Aonde você estiver, chame por Jesus com toda a força do seu ser. Diga: Jesus, vem, toca-me. Seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração se você recebe ela. E que Deus te guarde e te proteja. Amanhã, 6 da manhã, estou ao vivo aqui junto com você. E logo, às 19 horas, eu vou entrar ao vivo aqui no canal com a mensagem O Espírito Santo e a oração ao vivo de Panambi, Rio Grande do Sul. Um forte abraço e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, 1000 vezes mais paz, alegria, saúde, força, favor de Deus, céus abertos, no nome de Jesus, sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua empresa. 1000 vezes mais portas abertas, oportunidades, em nome de Jesus, conexões vitais, que o Senhor coloque as pessoas certas no teu caminho. O Senhor te apresente os amigos dele, o Senhor te apresente as pontes do teu destino, os ajudantes enviados para serem parte do teu propósito, te ajudarem no teu caminho, em nome de Jesus. Oro também para que todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa tem enfrentado na mente,
todo tipo de ataque espiritual que tem trazido cansaço, que tem trazido opressão, que tem trazido dúvidas, que tem trazido qualquer tipo de peso para essa pessoa, de sobrecarga, que agora haja um toque de Deus quebrando esse jugo, que a unção de Deus despedace o jugo. Jesus, tu és o quebrador de jugos. Quebra agora completamente todo o jugo que essa pessoa tem carregado, tudo aquilo que tem pesado sobre ela. Tudo aquilo que tem pesado sobre ela, Senhor, remova em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Eu tenho algo para te dizer que o Senhor falou comigo. Não tenha receio de dizer não para as pessoas. Essa palavra pode ser para uma pessoa. E milhares entram aqui nas minhas orações todos os dias. Mas pode ser para muitas outras também. Não viva para querer agradar a todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não vive seu propósito. Jamais. É impossível. Se você quer viver o seu propósito, quando tiver que dizer não, você tem o poder de dizer não, assim como você tem o poder de dizer sim. Então não deixe as pessoas infringirem esse direito que você tem de dizer não, eu não concordo. Pronto. Não, eu vou fazer porque Deus está me tocando. Amém? É como eu disse, essa palavra pode ser para uma pessoa ou para muitas, mas talvez alguém esteja aí precisando começar a dizer não, obrigado, não, eu não entro nessa sociedade, não, eu não quero comprar, não, eu não quero vender, não, eu não posso me reunir com você. Entende? Nós temos que nos libertar de influências tóxicas, nos libertar de coisas que não são bênção, são peso. Não são bênção, são perturbação. E um detalhe, nunca vá contra a voz do Espírito Santo aí dentro de você. Nunca vá contra a voz do Espírito Santo aí dentro do teu coração. Amém? Eu queria deixar essa palavra, não tem nada a ver com o que eu vou ministrar aqui, mas eu precisava falar isso para você, porque foi algo que Deus tocou em mim aqui. Amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, vamos andar na fé, andar no profético, porque Deus vai falar poderosamente. Amém? Sou grato a Deus. Tivemos um culto maravilhoso pela manhã e agora, às 18h30, vamos ter o nosso segundo culto hoje. Vou participar 2 vezes do culto. Vou estar à noite com a minha esposa, vou ministrar junto com ela e vai ser algo especial, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Juízes capítulo 6, verso 12, escute o que Deus vai falar com você. Diz assim: Então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor não nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Gideão foi chamado por Deus, mas ele respondeu com medo e dúvidas. E depois de ter ouvido Deus,
ainda pediu mais um sinal. Hoje eu quero falar sobre as mentiras do inimigo. É sobre isso hoje. Mentiras do inimigo. Tem coisas que você tem acreditado e você não deveria acreditar. Gideão estava sendo tão covardemente oprimido pelos midianitas, não só ele, mas todo o território onde ele habitava, que ele estava inseguro até com a voz clara do Senhor na vida dele. Quando estamos inseguros com aquilo que Deus nos falou, nós acreditamos na mentira, em vez de acreditar na verdade. A voz de Deus sempre é verdadeira. Deus estava falando com ele. Deus estava abrindo os olhos dele. Deus estava capacitando ele, porque aqui o Senhor diz várias vezes: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estarei contigo. Ser forte, ser corajoso, eu estarei contigo. Sabe? Gideão, ele tinha o que ele precisava. Não só para vencer os midianitas, mas para vencer qualquer coisa que o Senhor colocasse diante do caminho dele. Tudo que Deus colocasse no caminho dele, Gideão iria ter vitória. Mas ele teve que pedir um sinal após outro sinal, porque ele estava sendo assediado pelas mentiras de Satanás, as mentiras do inimigo, constantemente contra ele. Mentiras travam a realidade. Se você acredita numa mentira, a mentira trava a realidade. Porque você vê uma coisa, Deus está te falando algo sobre uma coisa, mas você olha para aquilo e você diz: puxa, será que foi Deus mesmo? Porque é tão desafiador. É isso que a mentira faz. A mentira trava, a mentira impede com que você veja as coisas do jeito que Deus está vendo. Nem sempre um mar fechado representa um mar que Deus não pode abrir uma porta dentro dele. Deus não pode abrir um caminho por ele. Deus pode. Se Deus falou, essa é a verdade. A mentira, sabe, é aquilo que os seus olhos muitas vezes estão vendo e que não é a realidade. É isso que você tem que entender. Não é a realidade. E tem muita gente caindo na mentira de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. É o pai da mentira, ele mente, ele engana. Existem muitas pessoas cheias de potencial, com um potencial tremendo, mas são paralisadas pelas mentiras de Satanás. E eu vou citar alguns enganos que têm sido falado e propagado, e que você talvez tenha acreditado em algum desses enganos. Se Deus estiver com você, você não sofrerá. Tem gente que diz que depois que você aceita Jesus, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais luta. Eu vou dizer uma coisa para você, o que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse. Então quando o diabo vier no seu ouvido e dizer: vem cá, você está na igreja, está servindo esse Jesus, mas está aí com problema, você tem que dizer para ele: está escrito que eu teria problemas. Está escrito, os problemas vêm para todos. Vem para o pobre, para o rico. Vem para todos. Vem para aquele que acredita, para aquele que não acredita, os problemas vêm para todos. Então é uma mentira quando as pessoas dizem assim: agora que você está na fé, por que você está passando por isso? Mas espera aí, a Bíblia diz: no mundo vocês vão ter aflições. Está escrito na palavra. Vocês terão aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter desafios, vocês vão ter esse tipo de coisa. Então está escrito. Então qualquer pessoa, ou até a voz do inimigo, sabe, questionar você: por que está passando por esse problema? Se você está servindo a Deus, se você está orando, se você, acredita tanto nessas igrejas. Já ouviu esse tipo de coisa? É o inimigo falando com você. É o inimigo colocando em xeque o que Deus está trabalhando. É o inimigo tentando causar medo, dúvida, insegurança
na sua vida. Não deixa isso entrar aí. Não deixa o inimigo plantar essa semente dentro do teu coração de incredulidade. Um outro engano, e que tem sido muito dito, os milagres já cessaram, já pararam. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Eu não acredito que o Jesus que curou leprosos, que levantou paralíticos, que suas mensagens traziam direção para a vida das pessoas, traziam vida para a vida das pessoas, que ele é diferente agora. Então antes ele tinha poder e agora ele não tem mais poder? Eu não acredito? Não, porque Jesus veio só trazer a salvação. Não é verdade. Jesus veio anunciar o reino de Deus. É só olhar o que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Ele anunciou o reino de Deus, mas ele também curou os doentes, libertou os cativos, trouxe transformação nos corações. Ele é um Deus de milagres. Eu sou prova de que a autoridade de Deus não acabou, de que os milagres não acabou, que Deus é fiel, que Deus responde orações. Eu creio, os milagres não cessaram. Eu não tenho como acreditar nisso. Eu não tenho. Sabe, com todo o conhecimento que eu tenho, com todas as experiências que eu tenho, com toda a vida que eu tenho, eu não tenho como. Então pode vir o teólogo que for, o estudioso que for, até mesmo um ateu pode tentar me convencer disso. Ele não conseguirá, porque eu vi, eu vejo, eu sinto, eu não tenho como não acreditar, eu não tenho como, sabe? Escute isso porque é muito poderoso. Isso é uma coisa que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. E o Espírito Santo, ele está falando com você. Você viu milagres. Como que você vai descrer? Como que você não vai se entregar? E a mentira do diabo, dizer que não existe milagres. Existe milagre. Tem uma outra mentira que é contada, você deve viver pobre. Você deve viver pobre e buscar uma vida de pobreza, uma vida, sabe, de abnegação. Espera aí. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então, o outro pode ter riqueza e prosperidade, eu não tenho, porque eu sou filho de Deus. Aí alguém diz assim, não, mas está escrito. Alguém diz assim, está escrito que os ricos não entrarão no reino dos céus. Não está dizendo isso. Isso não está na Bíblia, que os ricos não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é mais fácil um camelo entrar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não está dizendo que é impossível. Está dizendo que é difícil. E sabe por que é difícil? Porque muitas vezes o rico, para não se incomodar, não todos, mas alguns, para não se incomodar, eles acabam muitas vezes deixando de fazer algo que Deus pede para eles. Porque, sabe, a maior prova que todos nós vamos passar na vida, todos, eu, você, qualquer pessoa, é como que nós lidamos com a vantagem. Quantas vezes me veio esse pensamento na cabeça? Sabe? Quantas vezes me veio, puxa, eu não preciso me incomodar com isso. Sabe, não preciso me incomodar com isso. Deus me deu graça, me deu talento, me deu recurso. Por que eu vou me incomodar com isso? Mas se Deus está mandando, vamos lá. Vamos meter a mão, baixar a cabeça e seguir firme nesse trilho que o Senhor preparou. Não é a vontade de Deus que você viva, sabe? Sempre debaixo da dificuldade. É como se as pessoas que tivessem menos recursos, elas estivessem mais perto de Deus. Não. Não são os recursos. São os pobres de espírito. E o pobre de espírito pode ser rico, pode ser pobre financeiramente. O pobre de espírito é a pessoa que reconhece a sua dependência de Deus. Reconhece que ele precisa da força de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus na sua vida. Amém?
Tem gente que diz assim, Deus não fala mais, profecias não existem. Bem, eu acredito que Deus fala e eu acredito no poder da profecia também. Essa é a minha fé e nada vai mudar isso. Eu sempre vou acreditar. Deus deu livramentos falando comigo. Deus usou pessoas falando comigo, me usou para falar com pessoas também. Eu não tenho como acreditar nisso também. Então, existem enganos de Satanás, mentiras que o diabo conta e que as pessoas acabam acreditando. Ande pela fé e não por vista, e você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero também convidar você, hoje às 18h30, mesmo que você chegue um pouco atrasado, nós vamos ter um culto, certo? Hoje eu estarei em 2 cultos, tanto o culto, eu estive no culto da manhã e agora estarei no culto de logo mais. Vou inclusive ajudar minha esposa a ministrar e vai ser uma benção. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Deixa eu mostrar para você, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano, tá? Eu sei que esse livro aqui vai te ajudar muito, principalmente depois que você lê sua Bíblia e você está se preparando para ir para o trabalho. Deus vai falar com você aqui. Tem muita coisa preciosa aqui, tem muita coisa que Deus falou comigo aqui dentro desse livro. Vai te ajudar. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você quer ser um parceiro doador no nosso ministério e nos ajudar com os programas de televisão, nós pagamos sozinhos, eu e meus parceiros, todos os programas de televisão que a gente tem na Band e na Rede TV. Não pegamos um centavo da igreja, nada. Tudo é mantido por nós. E eu disse para Deus, o dia que eu não tiver recurso, aí eu vou parar. Mas enquanto o Senhor for me dando recurso, o Senhor for me abençoando, eu vou continuar. Só vou parar se for por alguma direção de Deus, de eu parar, certo? Porque eu entendo que é assim que as coisas funcionam. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar a sua curtida aqui. E se você puder compartilhar com 8 pessoas, faça isso agora. Amém? Você vai ser uma bênção na vida delas. E você quer ser um parceiro doador e nos ajudar de coração nessa evangelização? Vai lá no meu site e veja como você pode se tornar um parceiro doador ou chama alguém da minha equipe, ok? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários o pedido de oração. E, por favor, gente, não esqueça de compartilhar. Eu já falei para você compartilhar, mas eu falo reforçando isso, certo? Porque eu entendo que tudo é por propósito. Eu estou aqui por um propósito, você está aí por um propósito. E você não está aí só para escutar. Você não está aí só para receber. Você também tem que aprender a semear. Nunca perca uma oportunidade de semear. Nunca. Então, semeie na vida de amigos, de familiares, essa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai,
Creio que Tu és a cura, Jesus, e que o Senhor tem o poder, de acordo com Deuteronômio 1:11, de abençoar 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Senhor, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa. Libera da Tua graça, do Teu favor, que haja 1000 vezes mais recurso, 1000 vezes mais força, 1000 vezes mais saúde, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais favor. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se agora a Jesus Cristo, toda dor, todo tipo de enfermidade também na alma, toda ansiedade, preocupação, depressão, Senhor Jesus, leva embora agora da vida dessa pessoa e unge ela com alegria. Toque-a com Teu poder. Tira, Pai, todo o peso dela, tira toda a opressão dela e traga, Senhor, o Teu renovo. Traga a Tua força. Jesus Cristo, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor agora. Que essa pessoa seja visitada pelo Senhor agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça e com o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor te unja agora, para que a unção de Deus toque a tua vida e para que o Senhor te dê força para avançar e para romper em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, tua família, uma excelente noite a todos e não esqueça de compartilhar amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser, eu tô aqui junto com vocês. Um abraço e acompanha lá no canal da minha esposa, porque nós vamos transmitir direto do canal dela, tá? Ariane Iracete, vai ser lá. Vai lá, acompanha, vai começar às 6h30 o culto e vai ser uma grande bênção. Até mais.